Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis, nós vamos continuar o catecismo. Nós estamos na questão 127, que é o batismo. O batismo é um sacramento que nos faz cristãos, isto é, discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus e membros da Igreja. Nicodemos, um fariseu muito conceituado pela sua cultura, ele, à noite, foi procurar Jesus. Mestre, sabemos que fostes enviado por Deus para ensinar, porque ninguém pode fazer os prodígios que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Nicodemos está reconhecendo em Nosso Senhor o profeta e mesmo o Messias que veio inaugurar o novo reino de Deus, a Igreja. Talvez Nicodemos, como descendente de Abraão, ele pensasse em ocupar nesse reino um dos primeiros lugares. E aí Jesus ele vai responder a ele: em verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Então Nicodemos ele vai dizer para Nosso Senhor: como pode um homem nascer se já está velho? E Nosso Senhor ele vai explicar: quem não renascer por meio da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser: é preciso que nasçais de novo. E aqui a mais clara explicação do modo pelo qual nós devemos nascer para a vida espiritual da graça. Pela água e pelo Espírito Santo, isto é, pelo sacramento do santo batismo. É tão sobrenatural entrar-se no reino de Deus que o homem jamais poderia consegui-lo por suas próprias forças. Para isso, é-lhe necessário a graça do Espírito Santo, que o tornará participante da natureza divina, fazendo-o filho de Deus. Então, daí a necessidade absoluta que temos de receber o batismo. O batismo é com efeito, ao mesmo tempo que está purificando a alma de toda a mácula do pecado, quer do original, com as crianças, quer do atual, com as pessoas que já atingiram a idade da razão, e nela infunde a graça santificante, formando assim o homem novo, o cristão, o filho de Deus e da Igreja. Então aqui tem uma frase de Santo Agostinho: para nós cristãos há dois nascimentos, um terreno, outro celeste, um da carne, outro do Espírito, um do Pai e da Mãe, outro de Deus e da Igreja. Questão 128. Como se confere o batismo? O batismo confere-se derramando a água sobre a cabeça do batizando e dizendo, ao mesmo tempo, as palavras da forma. Questão 129. Qual é a forma do batismo? A forma do batismo são as palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, depois de uma milagrosa aparição da cruz e da vitória sobre o imperador Maxêncio, aqui nós temos a conversão de Constantino. Ele abraça o cristianismo e aí ele vai dar a plena liberdade do culto cristão, acumulando-os de benefícios. Diz a história que ele foi batizado em Roma com a máxima solenidade pelo Papa São Silvestre. E nessa gravura, a gente tem representado o batismo de Constantino. O pontífice derrama a água lustral sobre a cabeça do Augusto batizando, enquanto pronuncia as palavras rituais: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O batismo pode ser conferido por imersão, por infusão, como hoje é usado no rito romano, e por aspersão. Constantino ele foi batizado por imersão,
Naquela época era um costume. Então, a gente tem ele, né, na piscina batismal, enquanto um diácono se apresenta a revesti-lo com a veste cândida, que é o símbolo da graça. Esse rito exprimia não só a purificação espiritual que o sacramento opera na alma, mas também a nossa sepultura e, por consequência, a ressurreição com o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a bela expressão de São Paulo. Nós somos, pois, sepultados com Ele, a fim de morrer para o pecado pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Finalizamos aqui essa leitura do Catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.